A Joana Liz. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 14. Nós vamos ao terceiro e último ponto dessa mensagem. Não se preocupe, porque mesmo você não tendo estado no último domingo que eu estive pregando, eu vou estar contando um pouco do contexto. Não vai prejudicar em nada a sua compreensão, tá ok? Eu li essa semana algo que eu gostei. Foi um ponto realmente muito interessante. Deixa na primeira tela, o Vitor, por favor. Um comentarista disse que o narrador, nós não sabemos, por exemplo, quem foi o autor do livro de Samuel, 1º e 2º. Possivelmente tenha sido o próprio Samuel, quando na narrativa da sua morte, obviamente, algum outro narrador. Mas nós não temos especificação clara a respeito disso. O que a gente sabe é de que nos parece, essa fala desse comentarista eu achei muito interessante, que a partir do capítulo 14, mais precisamente o capítulo, antes mesmo, o capítulo 13, o 14 e o 15, vai estar nos apresentando algumas deficiências de caráter, vamos usar esse termo? Deficiências de caráter de Saul, que já começam a ser reveladas. E a preocupação do narrador é de dizer o seguinte: Saul era quem ele era, independentemente de Davi. Porque a impressão que a gente, quando lê o texto de Samuel, é que quando surge Davi na cena, é que Saul se levanta como ciumento, invejoso, autoritário, tirano, possuído por demônios e tudo. Mas essa não é a verdade histórica. Saul já vinha se afastando do Senhor. Ele já vinha manifestando um caráter de rebeldia. Eu li isso e falei, interessante. Realmente faz jus. Até mesmo eu fiz uma aplicação, agora quero trazer para vocês. Às vezes a gente ouve assim, fulano de tal age por conta dos pais que teve. Fulano de tal age assim por conta do contexto que ele foi criado. Por conta das influências que ele teve ou deixou de ter em absoluto. Não, olhe para mim. A pessoa é quem ela é. A pessoa é quem ela é. O livro de Samuel é um livro de contrastes. Olhe para mim. Começa com Ana e Eucana. Depois vai Eli e Samuel. Agora é Saul e Jonatas. Depois vai ser Saul e Davi. E na segunda parte, que nós chamamos de 2 Samuel, aí vai ter o contraste entre Davi, a casa de Davi, e a casa de Saul, que permaneceu. Em linhas gerais, então, a relevância do capítulo 14 é de que vai aparecer em cena um homem chamado Jonatas. E um tema fundamental, então, tanto no capítulo 14 quanto antes, no capítulo 13, é o contraste entre medo e fé. Saul é um covarde. Saul é um homem trincheirado. Saul é um homem que tem dificuldades de crer. Saul é um homem apressado, precipitado.
Saul é um camarada que não obedece àquilo que é orientado, ou que lhe foi orientado pelo Senhor. Olhe para mim. O nome Samuel pode significar algo diferente também de pedido ao Senhor. Porque o verbo sha'al pode ser tanto pedir quanto ouvir. Daí que tem em Deuteronômio capítulo 3 o Shema. Ouve Israel, o Senhor é o único Deus. Então Samuel pode significar aquele que ouve a Deus. E a raiz do nome Saul é a mesma do nome Samuel. Só que, ao contrário, ele não ouve a Deus. Ele ouve ao seu próprio coração. O medo motivava as atitudes de Saul. Ele era desobediente. Jonatas já é o oposto disso. Ele é conduzido pela fé, pela ousadia. Ele é alguém que diz o seguinte: olha, se a coisa está difícil, vamos pedir a Deus que nos abra um caminho. Na mensagem passada, você vai ver, na primeira parte da mensagem, que ele vai ser usado por Deus para iniciar o livramento, ao chamar um escudeiro de sua confiança, e dizendo o seguinte: vamos até o acampamento dos filisteus. E ele sobe por desfiladeiros, com muita dificuldade. Mas ele vai. Saul ficou aquartelado com 600 homens, cheio de medo. Jonatas só precisou de um homem para dizer: vamos até lá. Olhe para mim, queridão e queridona. Vai chegar momentos da sua vida que você não vai ter a companhia de muitos ao seu lado. Você só vai precisar de uma pessoa. Jonatas teve um escudeiro. Eu e você temos o Senhor dos Exércitos. Ele está conosco. Ele é por nós. Ele é por nós. E aí eu dei detalhes na última mensagem de como que aconteceu, e versículo 6, Jonatas vai dizer essa verdade que eu lhes pontuei aqui. Venha, vamos até a guarnição desses incircuncisos, talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. Versículo 12, parte final. Então Jonatas disse ao escudeiro: vem atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Capítulo 14, versículo 23. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia. Se você for ver a vida de Saul, você vai perceber comigo que o seu começo foi muito radiante. Mas em seguida se tornou nublado e por fim o sol se pôs em nuvens negras. Isso foi dito por um irmão muito querido. Já Jonatas é alguém que vai aparecer de maneira radiante, vai se tornar amigo pessoal, presta atenção aqui, de Davi. E ao final, no capítulo 31 de 1 Samuel, ele vai morrer em campo de batalha. Não sem antes admitir para Davi
de que ele, Davi, seria rei. Eles trocaram de armaduras. Ou melhor, Jonatas deu a sua armadura para Davi. Diferentemente de Saul, que deu a sua armadura para Davi e ele ficou desconjuntado, não lhe caiu bem, a armadura de Jonatas coube a Davi. Porque eles eram parceiros de aliança. Jonatas era assim, Levi. Alguém que não tinha interesse próprio. Alguém que poderia pleitear o trono, mas não fez. Alguém que entendeu que Davi havia sido ungido porque Deus havia rejeitado seu pai. Jonatas é um cidadão tão sério que no segundo parte que eu destaquei aqui, o voto insensato de Saul. Quem é que faz isso, amados? Proíbe o povo de se alimentar, fazendo um jejum no meio da batalha. Jonatas passa pela floresta, presta atenção aqui, e pega um pouquinho de mel e sorve aquele mel até seus olhos brilharem. Quando ele chega no acampamento, ele é admoestado, porque o pai havia dito: maldito o homem que comer algo no dia de hoje. Versículo 29. Então Jonatas disse: meu pai trouxe desastre sobre a terra. Vejam como os meus olhos brilham por ter eu provado um pouco deste mel. E ao final do capítulo, você vai encontrar um texto muito interessante, né? Primeiro, aquele episódio que eu chamo de animalesco, assim, uma coisa, pensa comigo aqui. O pessoal, depois da vitória da batalha, começou a comer carne crua, gente. Rasgando a cabeça de um gado, de um bezerro, de uma ovelha, cortando, matando no chão, comendo com sangue e tudo, em flagrante desobediência a Levítico 17. E termina essa passagem no versículo 35, dizendo que Saul edificou um altar ao Senhor. Foi o primeiro altar que ele edificou. E aí, se você achar que é pecado, não faça isso. Mas se você achar que não é, coloque aí, e único. Alexandre, Saul nunca mais edificou um altar ao Senhor. Primeiro e único. Daí então, agora vem a mensagem de hoje, porque Saul era indomável. Saul era insensato à beça. Saul era um cara, Saul era pirado da cabeça, gente. Olha só o que vai acontecer. A partir do versículo 36. Então Saul disse: vamos descer essa noite no encalço dos filisteus. Vamos saqueá-los até o raiar do dia e não deixemos que fique nem sequer um deles. Eles responderam: faça como achar melhor. Mas o sacerdote disse: vamos primeiro nos aproximar de Deus. Então Saul consultou a Deus, dizendo: devo descer no encalço dos filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Porém, naquele dia Deus não lhe respondeu. Com Jonatas deu tudo certo, ele e o escudeiro mataram 20. Mas naquele dia, Deus não respondeu para Saul, porque Saul não ouvia Deus, Saul só ouvia a si mesmo. Então Saul disse: venham cá todos os chefes do povo e informem-se, descubram qual é o pecado que foi cometido hoje. Porque tão certo como vive o Senhor que salva Israel, ainda que o meu filho Jonatas seja o culpado, certamente morrerá. Porém ninguém de todo o povo lhe respondeu.
Então Saul disse a todo Israel: fiquem vocês de um lado, e eu, meu filho Jonatas, ficaremos do outro. E o povo disse a Saul: faça como achar melhor. Então Saul falou ao Senhor, Deus de Israel: mostra a verdade. Então Jonatas e Saul foram indicados por sorteio, e o povo saiu livre. Então Saul disse: lancem a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E Jonatas foi indicado. Então Saul disse a Jonatas: diga-me o que foi que você fez. E Jonatas respondeu: eu apenas provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto para morrer. Então Saul disse: que Deus me castigue se você não for morto, Jonatas. Porém o povo disse a Saul: como é que Jonatas pode ser morto? Ele que efetuou tamanha salvação em Israel? Nada disso. Tão certo como vive o Senhor, nenhum de seus cabelos cairá no chão, pois foi com a ajuda de Deus que ele fez isso hoje. Assim o povo salvou Jonatas, para que não morresse. E Saul deixou de perseguir os filisteus, e estes voltaram para sua terra. Quando assumiu o reinado de Israel, Saul lutou contra todos os inimigos, seus inimigos ao redor, contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Sobá e os filisteus, e para onde quer que se voltava, era vitorioso. Lutou com coragem, derrotando os amalequitas, libertando Israel das mãos dos que os saqueavam. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquissua. Os nomes de suas duas filhas eram Merabe, a mais velha, Mical, a mais nova. A mulher de Saul se chamava Ainoã, filha de Aimaas. O nome do general do seu exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis era pai de Saul, e Ner, pai de Abner, era filho de Abiel. Durante todo o reinado de Saul, houve forte guerra contra os filisteus. Por isso, sempre que via um homem forte e valente, Saul o agregava a si. O que a gente tem aqui, Heitor, Luiz Gustavo, Helder, meus irmãos e minhas irmãs? Nós temos um homem que está em busca de ouvir a Deus, mas que Deus permanece em silêncio. É possível que Saul tivesse o coração tão duro a ponto de se recusar a reconhecer-se a si mesmo como aquele a quem o Senhor estava desfavorecendo? Mas pelas ações deste homem, amados, Saul estava tão cego quanto à sua verdadeira condição espiritual, que ele prefere colocar a culpa em outros. Preste atenção aqui, pelo amor de Deus. O que impede muita gente de ter uma vida plena com o Senhor é a falta de humildade o suficiente para admitir: eu errei. Eu sou esse homem. Houve um determinado momento, amados e amadas, que até Davi precisou ser desafiado por Natã: tu és o homem. Só que como Davi era o homem segundo o coração de Deus, ele logo reconhecia: sim. Mas Saul jamais reconhecia. Saul jamais parou, amados, para admitir, e isso é irônico e tragicamente insensato desse rei, não identificar o pecado que o fazia cada vez mais afastado do Senhor. Mais tarde, no capítulo 15, versículo 11, a palavra do Senhor a Samuel foi o seguinte: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Eu não sei, gente, tem gente que a impressão que eu tenho é que nunca vai aprender. Tem gente que é Saul mesmo, não ouve a Deus.
Diferente de Davi, me permita fazer aqui algumas comparações, que no Salmo 66, 18 vai dizer: se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Eu disse na minha última mensagem aqui, e vou pontuar novamente, o texto de Isaías 59, 2: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Olhe para mim, crianças, juniores, adultos, jovens. A palavra de Isaías é como se Deus, em determinado momento, fizesse assim, ó: eu não quero ver. Ou fizesse assim, ó: eu não quero ouvir vocês. Eu não quero. Eu não quero. Pode chamar Urim e Tumim, pode chamar a Arca da Aliança. Eu sigo alguns comentários que seguem a ideia de que Saul não precisava fazer essa situação toda. Ainda mais que as sortes ficaram entre ele e Jonatas. Seria muito mais sincero da sua parte se ele admitisse que a culpa era dele, que aquele voto havia sido insensato. O único fiel nessa história foi Jonatas. E Saul deveria ter visto isso. Ele deveria ter confessado que ele estava totalmente errado. Ele deveria, de maneira honesta, solidária, assumir a responsabilidade. Mas olhe para mim, amados, como ele é louco. Ele se dispõe a matar o próprio filho. Ele diz, versículo 44, que Deus me castigue se você não for morto, Jonatas. Jonatas havia admitido, dizendo o seguinte: olha, eis-me aqui. Eu estou pronto para morrer. Jonatas aqui, amados, Senhor, representa o próprio Jesus, o Filho de Deus, que também disse: eis-me aqui, estou disposto a morrer. Jonatas não precisou morrer, amados, para que houvesse perdão e salvação em Israel. Mas o nosso Jesus, o Jonatas perfeito, entregou sua própria vida por mim e por você. De tal modo que, se Saul insanamente se comprometeu a matar o seu próprio filho e o povo teve de interceder por ele, isso é sinal, amados, de que faz parte da história da redenção que um justo tem de morrer pelos injustos. Eu li Romanos capítulo 5, no momento do louvor. Merece ser relido, lembrado, para evocar esse princípio. Versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue,
seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Esse texto, queridão e queridona, nos aponta para algo muito mais do que essa narrativa. O povo salvou o filho do rei. Como é que Jonatas pode ser morto? Versículo 45, já que ele efetuou tamanha salvação em Israel. Mas o filho dos reis amados não foi poupado. Antes, o próprio Pai o entregou por todos nós. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Até mesmo porque com Jonatas houve um povo que se levantou em favor dele, que o defendeu, que disse não se pode matar um homem desses. Mas olhe para mim, queridos, olhe para mim, queridas, por favor. Jesus, ninguém foi em sua defesa. Como um cordeiro mudo, levado para os seus tosqueadores, ele foi levado até lá, sem abrir a sua boca. Eu olho para esse texto, eu me emociono com esse relato. Jonatas foi salvo da morte pelo povo. Jesus nos salvou pela sua própria morte. Jonatas efetuou o livramento temporário em Israel. O Senhor efetuou livramento permanente a todo o seu povo, aos seus eleitos. Esse texto faz parte da história da redenção. O povo salvou Jonatas para que não morresse. Deus, a seu próprio filho, Romanos capítulo 8, entregou. E eu gosto muito dessa passagem de Romanos 8, que eu preciso salientar para você, sobretudo na expressão que Paulo, o apóstolo, vai usar, quando ele diz assim, a partir do versículo 31, que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Primeiro Samuel 14, queridão e queridona, termina dizendo que durante todo o reinado de Saul houve guerra contra os filisteus. 1 Samuel vai terminar no capítulo 31 com a morte de Saul e seus filhos no campo de batalha contra os filisteus. O legado de Saul é trágico. Ele reinou por 40 anos e o fez sem o favor e a presença do Senhor. Seu reinado foi um reinado longe de Deus. Ele foi um rei como todas as outras nações tinham. Tecnicamente ele era ungido do Senhor, mas ele nunca foi um representante do Senhor ou do reinado do Senhor. Esse episódio mostra a irracionalidade do legalismo vazio de Saul. Mostra que, a despeito de toda a sua luta contra adversários dos mais diversos, olhe para mim, ele lutava com os homens
sem o favor do Senhor. Venceu algumas batalhas, perdeu tantas outras, mas não lutava pelo Senhor. Esse texto também na parte final nos mostra o quanto, amados, ele e toda a sua família, e o seu general, todos os seus, eram desprotegidos, ou foram desprotegidos. Porque quem vive ouvindo apenas a voz do seu próprio coração, jamais prospera. Quem conhece um pouco de história bíblica sabe que todos esses que foram citados aqui, eu vou citar apenas alguns exemplos, né? Jonatas morreu no campo de batalha, Mical foi esposa de Davi, mas morreu estéril, sem dar à luz filhos, por rebeldia do coração. Abner foi morto também de maneira traiçoeira por Joabe, um general de Davi. Enfim. E o 52 termina de forma lacônica. Sempre que o homem forte e valente, sempre que via um homem forte e valente, Saul o agregava para si. Por quê? Por quê? Porque ele confiava na força do seu próprio braço. Olhe para mim, queridão. Você demonstra o tamanho da sua fé quando você agrega para junto de si homens e mulheres que são fiéis e piedosos, não que são fortes e valentes. Não confie na sua força. Não confie na força e na valentia de quem anda com você. Confie em Deus. Aleluia. Mesmo quando a vida lhe golpeia, lhe fere e lhe aflige. Preste atenção aqui nessas aplicações assim bem próximas ao seu coração e ao meu. Deus é poderoso para fazer coisas grandes, mesmo através de pequenos servos e servas. O nosso Deus faz com poucos ou com muitos. Ele é imparável. Jonatas disse, olha, não há restrição para o Senhor salvar por muitos ou por poucos. Você precisa entender que para o Deus do céu, amados, não é preciso multidão, não é preciso recursos. Uns confiam em carros, outros em cavaleiros, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Aleluia. Hebreus 11:34 vai dizer, pela fé se tornaram valentes na peleja, fizeram fugir exércitos dos estrangeiros, sendo poucos, sendo fracos. Não confie no seu potencial. Não confie na melhor versão de você mesmo. Tem gente, amados, que é interessante, preste atenção aqui. Não pode, tem gente que o Senhor não pode permitir que prospere um pouquinho, porque o cara já acha que está podendo. Tem cara que Deus precisa manter só na pindaíba mesmo. Ele não pode ter muito. Nós precisamos pedir a Deus, amados, humildade para dizer o seguinte, olha, se hoje eu estou melhor do que ontem, é porque a graça de Deus sobre mim está abundante.
Você não pode mudar de ser quem você é, independente se você tem muito ou se você tem pouco. Porque Deus faz coisas poderosas e grandes, mesmo através de gente pequena, como eu e você. A outra, mesmo cometendo o pecado de não ouvir a Deus, e vez por outra, nós cometemos esse pecado, fazemos parte de um plano perfeito de Deus em operar salvação na vida de seus eleitos. O nosso Deus é persistente, amados. Se você me permitir, eu quero propor esse exercício, mais uma vez, da diferença entre Saul e Davi. O Saul pecador e o Davi pecador. É a mesma diferença entre Judas, o discípulo apóstata, e o apóstolo pescador, o pecador igualmente Pedro. Tanto Judas quanto Pedro, um negou, o outro traiu na noite da prisão de Jesus. A diferença é que Davi e Pedro, enquanto Saul e Judas ladeados, Davi e Pedro, demonstram humildade, arrependimento e busca a misericórdia do Senhor. Davi, por exemplo, no Salmo 51 vai dizer: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Você não vai encontrar isso em Davi, em Saul, nem em Judas. Em ambos, o evangelista João vai deixar claro que foi o próprio Satanás que entrou no coração de Judas. Saul é insensato. Seu coração é incrédulo. Ele não recorre ao Senhor. Se eu pudesse, amados, eu falaria 1000 vezes isso, até você entender. Você não compra o favor do Senhor com boas obras, formalismo religioso ou um dízimo graúdo. Deus quer o seu coração. Por isso que nessa noite você pode fazer aquilo que 1 João 1,9 diz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há alguém aqui nessa noite que quer se humilhar diante do Senhor, porque sabe que o fim de Saul, o fim de Judas, não precisa ser o seu final. Não precisa. Deus tem perdão e graça para ser liberado à sua vida. E aí, se você sentir esse desejo, coloque a mão no seu coração enquanto eu leio a oração de Davi no Salmo 25. Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero
todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade. Ó Senhor, abaixa a cabeça. Que oração é essa? Oração de um homem falho, que serve a um Deus magnífico, santo, soberano. Thomas Tronco vai dizer: não há ordens nessa oração, não há bravatas, não há orgulho, só tem humildade, submissão, dependência, confiança, desejo de andar com o Senhor. Nessa noite eu espero ter deixado claro para você que, diferentemente de Jonatas, o filho do rei, que foi salvo pelo povo da morte certa, Jesus, o filho do rei dos reis, não evitou a morte em nosso lugar, para que hoje eu e você pudéssemos ter comunhão, relacionamento com o Senhor. Meu queridão, minha queridona, preste atenção nisso. Saul teve um fim terrível. Eu já disse, mas é bom eu repetir. É o primeiro registro de alguém que se suicidou na Bíblia. Saul. Igualmente Judas também. Ao invés de reconhecer o seu erro, o seu pecado, ele optou em deixar as moedas de prata, as 30 moedas de prata lançadas ao templo, e foi à procura de uma árvore e se suicidou. Tem gente, queridão e queridona, que não vai ter um fim de suicídio como Saul e Judas, suicídio literal. Mas tem gente que a todo dia está se suicidando espiritualmente. Você tem discernimento espiritual quanto a isso? Todo dia ele mata um pouco da sua fé. Todo dia ele mata um pouco do seu ânimo. Todo dia ele mata um pouco da sua dependência do Senhor. Todo dia ele mata um pouco da sua espiritualidade, da sua devoção, do seu fervor espiritual. Talvez seja por isso que Apocalipse vai dizer que os suicidas não herdarão o reino dos céus. Porque não se trata apenas de um suicídio físico, é também um suicídio espiritual. Mas nesta noite, queridão e queridona, o Senhor está lhe dando a oportunidade de você rever a sua vida diante de Deus. E admitir para você mesmo que você não vai conseguir parar de beber por você mesmo, que você não vai conseguir parar de se envolver sexualmente sem ser casado por si mesmo, você não vai conseguir parar de ser desonesto, mentiroso, pecador, escravo de vícios por si mesmo. Mas nesta noite você ouviu o Evangelho de Jesus pregado segundo Jonatas. Você pode
quer crer nesse Senhor que efetua o livramento, quer seja com muitos ou com poucos. Talvez você esteja aqui nesta noite com poucos, pouco ânimo, pouca coragem, pouca fé, pouca alegria, pouca esperança. E o Senhor vai lhe dar mais, 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 muito mais. Abaixa a cabeça, eu quero falar com você. Tá ok? Com você. Que ouviu essa mensagem aí na galeria. Que ouviu essa mensagem aqui embaixo. Eu estou falando com você. Você que está se afastando do Senhor, hein? Você que está deixando de ouvir a voz de Deus. Samuel, aquele que ouve a Deus, para ser Saul, aquele que ouve a si mesmo. Eu estou falando a você, cujos pecados e iniquidades já estão fazendo uma separação, de tal modo que as suas orações não têm subido do teto. E o Senhor está com seus ouvidos tapados, os seus olhos fechados. Ele não está vendo nem ouvindo você. Eu estou falando a você, que está aqui nessa noite, frequenta a igreja há tanto tempo. E nós vamos ter a classe de batismos agora em julho. Mas você não toma decisão, porque você acha que do jeito que está bom, mas não está. E você sabe que não está. É para você. Eu estou falando a você. E enquanto eu convido a igreja a se colocar de pé, na galeria aqui embaixo, eu quero convidá-lo e convidá-la a receber da igreja nessa noite, do povo aqui reunido, uma injeção de fé. O Espírito do Senhor está aqui, dizendo para você, não desista, não desanime dessa caminhada. Eu sei que essa minha fala não é arbitrária. Eu sei que essa minha fala não é assim, apenas um recurso. Por isso que eu quero chamar você para vir aqui à frente. E você vai admitir, eu não tenho ouvido a Deus. Deus não fala mais comigo. E eu quero ouvi-lo. Há alguém da galeria para vir? Desça devagar. Ou alguém que quer dizer, pastor, eu preciso assumir o compromisso com o batismo, de uma vida mais comprometida contigo. E eu não tenho conseguido. Ou eu sinto que eu estou me desviando. Eu sinto que eu estou me afastando. Eu quero chamar você a vir aqui à frente. Você que o mundo já tem, sabe, falado mais alto ao seu coração. A religião, a tradição, as lutas, os conflitos. Sai do seu lugar, vem aqui. Você vem. Vem aqui, vem. Vem. Da galeria, desça aí. Desça aí. Desça aí algum vício escravizador, algum medo. Ao invés de ir para a terapia, ou questões de ansiedade, de medo, aqui é muito mais barato. Aqui é de graça. Aleluia. De graça você está recebendo. Pode vir. Pode vir. Vem. Vem mesmo.
Jonatas foi poupado, mas Jesus não foi. E ele não foi poupado para que hoje você pudesse ter comunhão com Ele e com o Pai. Sai do seu lugar, vem aqui, vem. Vem. Você não quer ter o triste fim de um Saul que morreu sem ouvir a voz de Deus. Que no capítulo 28 de 1 Samuel, vai até consultar uma necromante para ouvir a voz de Samuel, que já havia morrido. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você que quer ter grilhões de vícios, de pecados, de incredulidade, de frieza espiritual, quebrados. Sai do seu lugar, vem aqui. Vem você que quer fazer parte da classe de batismo também. Porque eu creio que se as lutas não começaram, elas ainda vão começar. E não vai ser fácil não. Mas vem aqui. Vem aqui. Vem. Vem. Vem você, vem. Pastor Léo vai estar vindo aqui. O pastor Léo pode usar esse microfone ou outro? Esse. E você tem a oportunidade de vir mais, hein? Você não pode, amados, hoje pela manhã, pastor Léo, me dá só mais um segundo, alguns segundos. Eu disse, há um clamor não, há uma consternação em nosso meio. O ocasião da morte de pessoas que nos eram muito próximas. E eu disse hoje pela manhã uma coisa que eu creio de todo o meu coração. Deus só permite que a gente morra quando a gente tem todas as oportunidades dele para mudar. Se a gente vai mudar ou não é outra coisa, mas Deus nos dá todas as oportunidades. Isso aí precisa servir de consolo para a gente. Ah, a pessoa morreu. Ela morreu porque ela, depois de receber todas as oportunidades. Essa oportunidade Deus está dando para você agora. Conta, para Deus conta oportunidades. Se você vai aproveitá-las ou não, aí já é responsabilidade sua. Sua. Mas há alguém da galeria para vir? Há alguém mais aqui para vir? Alguém da igreja, por favor, que deseja vir para estar abraçando grupos de 3 e 4, que são muitos aqui. É importante. Esse é o momento. Essa é a hora da igreja se tornar presente. Deus está dando oportunidades, hein? Presta atenção aqui no que eu estou falando. Deus está dando oportunidades. Se eu fosse você, eu aproveitaria, hein? Está afastado da casa do Senhor? Quer se comprometer com o batismo? Quer orar mais? Quer ser perdoado? Quer ser fortalecido na aflição? Sai do seu lugar. Essa é a hora. Esse é o momento de mudança, de impacto. Aconteça o que acontecer com você essa semana. Saiba disso. O Senhor está lhe dando oportunidade. Oh Deus bendito, obrigado pela tua graça maravilhosa, Pai. A graça que nos dá oportunidades, ó Pai, para nos reconciliarmos com o Senhor, para, ó Deus, mudarmos as nossas prioridades, para entendermos, ó Deus, que só encontramos vida em Cristo Jesus,
Ó Deus, obrigado porque, ó Pai, esse momento e esse tempo aqui só está sendo significativo nas nossas vidas e, sobretudo, sobre estes que vieram aqui à frente, por conta da morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição, Pai. Obrigado, meu Deus, porque eu creio, Senhor, que um novo tempo o Senhor está permitindo com que estes aqui, ó Pai, que vieram aqui à frente reconhecendo, meu Deus, que precisam do Senhor. O Senhor está marcando essas vidas aqui nessa noite, ó Pai. Eu creio, ó Deus, na transformação do Senhor. Eu creio, ó Deus, no renovo que o Senhor dá ao teu povo, Pai, a partir da pregação do Evangelho. Eu creio, meu Deus, que vidas aqui estão sendo restauradas, animadas, pelo poder do Senhor Jesus, intervenção do Espírito Santo nessas vidas. Nós cremos como igreja, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor está agindo com poder e com graça neste lugar. Ó Deus, nós cremos porque isso é o Evangelho, Senhor, e o Senhor nos ensina a crer nisso, ó Pai. Obrigado, meu Deus, porque vidas estão sendo restauradas. Obrigado, Pai, por essa noite, por essa mensagem, ó Deus, que anima o nosso coração para morrer todo dia para o mundo, para morrer por nós mesmos ou para nós mesmos, para termos uma vida, ó Pai, completa no Senhor, satisfeita plenamente no Senhor. Ó Deus, por favor, que, ó Pai, ao sairmos daqui desse lugar, ó Pai, possamos encontrar o nosso lar, a nossa casa, os nossos, numa perspectiva diferente que iremos lidar com a vida, Pai. Porque iremos, ó Deus, buscar viver intensamente para o Senhor e pelo Senhor. Por favor, ó Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu favor sobre nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Não desanima não, gente. Volte ao seu lugar, mas continue de pé, os músicos vão subir, não é? Gente, palavra de Deus para você em Lucas 10. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tomada. Aconteça o que acontecer essa semana, escolha a boa parte. A boa parte é Jesus. Diga para a pessoa que está do seu lado, eu sei que tem gente que tem constrangimento por isso, mas você não precisa dizer que é bonito, que ama. É só dizer, escolha a boa parte. A boa parte é Jesus. Alô, som. Tá ok? A boa parte. Yolanda, a boa parte. Fabrícia, boa parte. Joaquim, a boa parte. Jorge, a boa parte. Não é a parte boa. É a boa. O português é dessas coisas, né? Parte boa pode ser qualquer coisa. É a boa parte. O adjetivo vem na frente. Tem muita coisa que é parte boa e que não é a boa parte. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é
poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. E a tua igreja diz: cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. E o teu povo santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, oh, aleluia, Santo pra sempre. oh, o teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu Cante bem nome alto ao é Senhor. sobre todos Cante, exalte o nome do Senhor. os tronos Isso. e domínios, Fala o poderes nome e dele. governos, teu nome é sobre todos, o teu nome É o mais alto. Teu nome é o maior, teu nome é sobre todos, aleluia. Derrame-se. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, oh Jesus, aleluia, sim Senhor, santo pra sempre. E o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo pra sempre. O teu nome, diga, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos, os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos, o teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos, os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos,
sempre serás, tu sempre serás. Aleluia. Santo pra sempre. É assim, Deus, que a gente começa a semana, crendo que o Senhor age por nós, em nós e através de nós. Concluímos, ó Pai, este culto público ao Senhor, mas certo de que o Senhor nos acompanhará ao longo dessa semana. Louvado seja o nome do Senhor, aquele que não poupou seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós. Te louvamos, Senhor, porque não temos o fim de Saul nem de Judas na nossa história. Na história da redenção, o nosso fim será como Davi, será como o de Pedro e tantos outros irmãos e irmãs. Será como o nosso querido irmão Hélio, porque cremos que é assim que o Senhor faz em nosso meio, no nome de Jesus. Amém. Se aceite, queridão, queridona, eu e o pastor Léo, nós vamos estar à porta. Nós não estamos resfriados, é uma crise alérgica, não é? Então não vai ser contagioso. Mas você que está com muito medo, tem as portas laterais para você escapar da gente. Tá ok?